Todo dia nasce um novo guru aqui no YouTube, lá no Instagram, cagando regra sobre o que você precisa fazer para ter sucesso como empreendedor. E sim, por ironia do destino, às vezes esse cara sou eu. Mas eu tenho que confessar, tem vezes que nem eu mesmo sigo as minhas regras. E tá tudo certo. Tem vezes que eu dou conselho pros outros e são conselhos que eu acho que servem pros outros, mas não servem pra mim. Cada ser humano é diferente, não é mesmo? Mas eu vou fazer aqui um meia-culpa, né? Vou me confessar, de certa forma, porque talvez você fique vendo conteúdos de negócios, de empreendedorismo, de como crescer o seu negócio, porque o meu negócio aqui é crescer o seu negócio, lá ele. E você se sente culpado, cara, porque você não faz banheira de gelo depois de acordar às 5 da manhã, e aí você não gera a sua empresa com princípios Lean, usando a metodologia dos OKRs, né? Você não faz todas essas coisas e aí você se sente meio mal, você se sente meio culpado, porque é para isso que serve a internet, é para você se sentir mal para que você compre produtos das pessoas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando de coisas que eu faço de errado também. E cara, falando sério, não é para falar, faça as coisas erradas. Se eu fizesse essas coisas certo, provavelmente eu teria tido mais sucesso. Eu comecei o meu negócio aqui na internet há 9 anos, e tem gente que começou há 9 anos e que tá múltiplas vezes com mais dinheiro do que eu, né? Eu, infelizmente, não me aposentei antes dos 30. Gostaria muito, mas, enfim, tá tudo certo, né? Nada resolvido. Mas eu resolvi, falando sério agora, eu resolvi gravar esse vídeo porque não precisa estar tudo certo. Eu queria mostrar coisas que eu faço de errado e ainda assim as coisas podem dar muito certo para você, tá? Provavelmente as coisas que você vai fazer errado são diferentes das minhas, porque eu acho que tem um pouco de humanidade nessa coisa de trabalhar, de montar um negócio, né? Igual a mulherada reclama das rotinas perfeitas das influenciadoras, às vezes os criadores de conteúdo de negócios aí, eles passam uma impressão de que são mais perfeitos que eles são. Espero que eu não seja esse cara, mas acho que todo mundo corre um pouco esse risco, né? Primeira regra que eu quebrei porque não tinha como, tá? Tem um padrão entre essas regras que eu sei que eu deveria seguir elas, mas não tinha como, eu nunca consegui. E a primeira regra dessas é: acorde antes de todo mundo. Acorde às 5 da manhã, acorde às 6 da manhã, acorde no máximo às 7 da manhã. E cara, eu sempre odiei acordar cedo, tá? Na época da escola, obviamente, eu acordava cedo, porque tinha que acordar cedo. Quando eu trabalhava CLT, eu também acordava cedo, porque tinha que acordar cedo. E logo que eu comecei a empreender, eu falei, meio que por princípio, por respeito a mim mesmo, eu falei, cara, eu não vou mais acordar cedo. Talvez quando eu tenha filhos isso mude, né? Porque aí surge uma nova necessidade aí de acordar cedo, porque tem a criança berrando e eu não vou querer deixar minha esposa sozinha lá. Mas, enquanto eu puder, eu não vou acordar cedo. Aí você se pergunta, Brunão, que hora você acorda? Cara, até o ano passado, entre as 9 e 10 da manhã. Esse ano eu comecei a acordar 8, 8 e meia. Mas esse é meu limite, tá? Não quero acordar mais cedo do que isso. Eu também não marco reuniões de manhã. Geralmente eu vou na academia de manhã. Geralmente eu não trabalho de manhã. E aí você deve estar pensando, pô, Brunão, mas isso aí é porque você já tem um negócio que gera caixa para você e tal. Você não precisa mais disso. Não, cara. Desde que eu comecei o meu primeiro negócio, que era atendendo cliente, eu não marcava nada de manhã. Se meu cliente quisesse fazer de manhã, a partir das 10 eu atendia, tá? Mas eu não fazia coisa muito cedo, sempre deixei isso bem alinhado com o meu sócio. Cara, não vou acordar cedo, não funciono bem de manhã e é assim que a banda toca. Agora, tem mulheres no TikTok que falam que isso é uma red flag masculina, que homem de verdade tem que acordar cedo. Foda-se, sou casado, então, né? A minha mulher aceita isso em mim. E por muito tempo eu me enganei, falando, pô, eu durmo as mesmas 8 horas por dia, então eu tenho as mesmas 16 horas por dia, então dá na mesma, né? O fato de eu acordar mais tarde não quer dizer que eu sou menos produtivo. E, honestamente, é um auto-engano isso, eu sei disso, tá? E é um auto-engano por causa da sociedade. Se eu tivesse isolado nas montanhas, talvez isso seria verdade, até porque eu sou muito mais produtivo fim da tarde e à noite. Eu não tenho muita necessidade de ir dormir cedo. Eu posso trabalhar até as 2 da manhã tranquilo, mas o que eu reparo é que quem acorda cedo consegue começar a trabalhar cedo e vai parar de trabalhar no horário que as pessoas param de trabalhar ali, 6, 7, 8 horas da noite, né? Eu não consigo trabalhar depois das 8 horas da noite porque
tem família, tem minha mulher, né? E as pessoas querem fazer coisas comigo à noite. Então, assim, eu sei que eu sou menos produtivo por acordar tarde e tá tudo bem. Eu sempre decidi fazer desse jeito. Não tá certo, mas pra mim não tem como. Regra número 2 que eu quebrei porque não tinha como. Trabalhe mais que todo mundo. Então, existe um mito por aí que o CLT trabalha 8 horas por dia, né? Eu, quando estava na CLT, trabalhava 14, mas enfim, muito específico. A maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia, talvez se você mora em São Paulo, são 9, 10 horas por dia, num trabalho de escritório aí normal. Tem esse mito que o CLT trabalha essas 8, 9, 10 horas por dia e o empreendedor trabalha 16 horas por dia. E eu gosto de brincar que o empreendedor que tem que trabalhar 16 horas por dia, ele é liso ou desorganizado, né? Ou ele tem um restaurante, ou algum negócio desses que é mais complicado mesmo. Tem uma agência, sei lá. Mas, brincadeiras à parte, a lógica geral do discurso do empreendedorismo, e pelo menos do entrepreneurial porn, né? Aqueles vídeos de motivacionais, é que você tem que trabalhar 16 horas por dia, porque a sua empresa vai crescer muito mais rápido e você vai conseguir vencer os seus competidores. E aí um dia você pode vender a empresa e aí você pode tirar um sabático, descansar, né? Obviamente, se você fizer isso, aí vai vir uma pressão para, você tá jovem ainda, monta outra empresa, você tem que ser produtivo, né? Sempre tem uma desculpa para você ter que fazer mais. A verdade é que eu não consigo trabalhar em grande volume e ser produtivo. Eu sei que tem gente que consegue, tá? Já convivi com essas pessoas, eu não consigo. Eu consigo trabalhar 16 horas por dia, provavelmente eu vou ter umas 6, 7 horas produtivas ali dentro dessas 16, né? Para trabalhar 16 eu teria que acordar cedo, então de manhã eu já não funciono. Enfim, uma hora minha cabeça fica frita, eu não consigo fazer mais nada. Então a forma como eu funciono tem semana que eu trabalho ali 3 horas por dia e eu fico outras 3 horas por dia olhando para a tela, meio bugado ali, e beleza, eu tento dar uma insistida. Tem semana que eu trabalho 10 horas por dia e sou produtivo. Geralmente eu tenho algum prazo estreito ali para cumprir, um lançamento, alguma coisa assim. Eu consigo trabalhar pra caramba assim, mas aí na semana logo depois do prazo eu já estou completamente esgotado. E tem semana que eu só escolho trabalhar menos mesmo. Teve um ano inteiro da minha vida que eu trabalhei cara, menos de 3 horas por dia na média e era isso. Foi ali na época da pandemia ali, mais ou menos. Na média, eu devo trabalhar umas 30 horas por semana, eu acho. E se eu consigo 3 a 4 horas produtivas durante o dia, né? Obviamente tem o tempo de trabalho que você tem que ver uns e-mails, organizar algumas coisas que eu não considero horas produtivas de fato, apesar de serem necessárias. Eu devo trabalhar umas 30 horas por semana, na média, e de 3 a 4 horas produtivas por dia. Para mim, isso aí já é um sucesso. E posso falar, apesar desse discurso que empreendedor trabalha muito, tal, que a galera gosta de falar, eu conheço vários empreendedores que trabalham mais ou menos o mesmo tanto que eu e nunca admitiriam isso na internet ou em público, mas eles falam comigo a respeito porque eles sabem que eu sou um pouco mais tranquilo nesse sentido. Funciona trabalhar menos assim? Funciona. Se você souber priorizar bem o que você tem que fazer e conseguir ser produtivo dentro do tempo que você determinou para fazer aquilo ali, funciona sim. E acho que é um jeito bom de equilibrar a vida com o trabalho. Eu nunca fui o tipo de empreendedor que tenta crescer o máximo possível. Eu sempre fui um cara mais lifestyle business, assim, que a galera das startups até zoa, né? Que é um cara mais vagabundo. Mas pra mim não é isso. Pra mim cara, eu prefiro ir num ritmo mais devagar e gostar do meu trabalho e gostar da minha vida pessoal também. Além disso, tem um fator importante que é, cara, eu me conheço, eu sei que quando a minha mente tá gasta, não tem muito mais o que eu fazer na frente do computador. Então já era, né? Não tem o que fazer. Eu não consigo fazer mais que isso. Ganharia mais dinheiro se trabalhasse mais? Provavelmente. Né? Tem muita gente, inclusive, que não consegue trabalhar mais, vai para Venvance, Modafinil, esse tipo de drogas aí que também ninguém fala em público que toma, mas muita gente toma. E esse é um jeito, né, de você conseguir trabalhar mais e ser mais produtivo. A que custo? Não sei. Também não acho errado não, cara. Acho que se o cara está numa fase de crescimento da empresa dele, que ele precisa trabalhar muito e quer usar essas coisas aí com aconselhamento médico, às vezes faz parte também, né? Eu não julgo, mas não estou disposto a fazer isso. A terceira regra que eu quebrei porque não tinha como é responder os seus clientes
e os seus colaboradores ali, seus funcionários, seus freelancers, o mais rápido possível. Então, qual que é a ideia? Se você responder as pessoas rápido no WhatsApp, no e-mail, ligar rápido para elas para resolver um negócio, os projetos andam mais rápido, as vendas fecham mais fácil, você cria uma impressão melhor nas pessoas, você não deixa os seus funcionários pensando que você não está tão engajado com aquilo, logo eles também não precisam estar. E é tudo verdade. Mas ninguém é perfeito, né? Se eu abrir meu WhatsApp agora, eu devo ter umas 100 e poucas conversas não respondidas. Obviamente não todas de trabalho, a maioria são grupos aleatórios que eu fui entrando ao longo da vida aí. Talvez eu deixei de responder minha mãe também, não tenho certeza, mas isso acontece com alguma frequência. E aí ela fala com a minha mulher, porque a minha mulher responde ela mais rápido. E cara, infelizmente eu sou muito ruim de WhatsApp, que eu descobri no Twitter outro dia, que é uma coisa que as pessoas que são boas de WhatsApp acham que é uma desculpinha ou é uma mentira. Mas eu sou muito ruim de WhatsApp mesmo. Se eu ficar respondendo no WhatsApp o dia inteiro, eu não consigo fazer absolutamente nada. Se eu quisesse intelectualizar a conversa, eu traria o artigo de Paul Graham sobre o Maker Schedule e o Manager Schedule. Acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Mas eu não vou fazer isso, eu sou só ruim de ficar respondendo as pessoas na hora mesmo e paciência. E pô, se eu tô te devendo uma resposta aí, foi mal. Se você me mandou um dia uma DM no Instagram, sinto muito, cara, não é pessoal. Regra número 4, e essa é foda pra mim porque é uma coisa que eu falo pros outros com muita frequência. Foque no que importa. Eu não costumo aconselhar as pessoas a acordarem cedo, trabalharem muito, responderem, serem uma máquina de respostas no WhatsApp ou no Slack, né? Mas essa é foda pra mim porque eu dou o conselho de focar no que importa para quase todo mundo. E eu tento não ser hipócrita porque eu realmente acredito nessa regra, mas às vezes eu não consigo seguir ela. Então eu vou dar um exemplo para você aqui mesmo, tá? Eu tenho esse canal há 1 ano e meio e as pessoas me pedem para lançar produtos, para lançar mentoria, para lançar, enfim, alguma coisa. Tem gente literalmente falando, cara, lança alguma coisa aí que eu quero comprar e eu não fiz nada ainda. Estou procrastinando, como falam alguns do pessoal aí que me assiste. E eu sei que está na hora de fazer isso, mas no meio tempo eu criei um Substack, comecei a publicar lá no Twitter, enfim, fiz algumas coisas que não eram o que importava e eu sabia disso. Não faz sentido nenhum, tá? A minha mente funciona de forma misteriosa às vezes. Eu acho que eu tenho TDAH, eu nunca diagnostiquei, porque, enfim, papo por outro dia, mas eu provavelmente tenho TDAH e a minha mente gosta de abrir novas abas, né? E ela não gosta muito de fechar abas. O que eu tento fazer, tá? Porque eu realmente acredito que focar no que importa é importante pra caramba. Eu tento em 80% do tempo fazer coisas que são top 3 importantes nesse meu negócio ou no meu outro negócio, né? Eu consigo 80% do tempo fazer isso? Acho que talvez não, mas eu consigo 60, 70. Então, no mínimo eu tenho noção de, puta, essas são as 3 coisas mais importantes de cada negócio e esse é o momento de eu focar mais no negócio 1 ou mais no negócio 2, né? Então, eu tento fazer um pouco disso, a minha mente se distrai, eu não consigo seguir essa minha própria regra. Eu sei que se eu conseguisse seguir ela, minha produtividade ia aumentar em 60%, sem eu ter que trabalhar nem 1 hora a mais, simplesmente porque eu ia estar 100% focado apenas nas coisas que importam, ou 95% do tempo focado apenas nas coisas que importam, em vez de 60% do tempo focado apenas nas coisas que importam. E a gente sabe que o que importa as top 3 coisas que importam são as que realmente vão trazer resultado. Mas é isso, cara. Acho que seria legal se você comentasse aqui embaixo as regras dos gurus aí que você quebra. Talvez porque você ache bom quebrar, ou talvez porque você só não consegue mesmo assim como eu. Então comenta aqui embaixo e vai no meu vídeo aqui que eu falo sobre a minha filosofia de empreendedorismo zen. Caso você tenha se identificado com as minhas falhas aí, né? Eu acho que você vai gostar de ver esse vídeo aqui, então eu te vejo lá.